nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Vamos orar ao Senhor, vamos iniciar falando com o Pai. Esse é um domingo abençoado, domingo que o Senhor nos deu. Então vamos adorar e vamos falar com Ele. Feche teus olhos, vamos nos colocar na presença do Pai. Senhor, nós celebramos a Ti, nós te damos glória, honra ao Pai. Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós glorificamos o Teu nome. Ó Pai, nós estamos aqui por Tua causa, Senhor. Tu és, ó Pai, a razão de todas as coisas. Nós, Senhor, desejamos, ó Pai, estar aqui e sentir a Tua presença. Nós queremos, ó Pai, te agradar, atrair a Tua atenção para esse lugar, ó Pai, através dos louvores, através, Senhor, da adoração, através do nosso quebrantamento, Senhor. Nós queremos, ó Pai, te prestar um culto santo, agradável, vivo, ó Pai, verdadeiro. Queremos, Senhor, engrandecer o Teu nome. Então venha sobre nós. Ó Espírito Santo, venha sobre nós e encha esse lugar, e mais do que isso, encha a nossa vida com a Tua presença, ó Espírito Santo, de tal maneira que possamos estremecer diante da Tua glória. Toma, ó Pai, cada um que está aqui nessa noite, cada um que veio, ó Pai, até a Tua casa, a cada irmão, cada irmã que não pôde vir, mas está, ó Pai, participando desse culto também de uma forma online, que Tu possas, ó Pai, estar abençoando e tocando em cada coração, que a Tua presença seja notória, manifesta em cada vida nessa noite, para a glória do Teu nome. Pai querido, nós celebramos a Ti. Tu és a razão de todas as coisas. Por isso, ó Pai, toma o Teu lugar de honra, governe sobre nós. Nós nos prostramos diante de Ti. Se houver em nós, ó Pai, algum caminho mau, alguma coisa que Te desagrada, Senhor, lava o nosso coração, para que possamos, ó Pai, livres de qualquer acusação, Te adorarmos na beleza da Sua santidade. Nós louvamos o Teu nome, nós Te glorificamos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Eu quero te convidar a estar nesse momento lendo a palavra do Senhor no Salmo de número 100. Salmo de número 100, vamos ler a palavra do Senhor. O salmista, ele escreve esse salmo de ação de graças. E esse é um dia tão que nós estamos celebrando a presença e a glória do Senhor. Há muita razão para a gente agradecer e engrandecer a Deus. É verdade que passamos tempos difíceis e muitos até estão se lamentando, se lamuriando, mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, né? Então nós temos muito mais a celebrar do que a lamentar. Diz assim o Salmo de número 100: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem em suas portas com ação de graças e nos seus atos com um hino de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura de geração e em geração a sua fidelidade. Aleluia! O salmista está nos orientando a celebrarmos a Deus, porque Ele é um Deus bom. Mas nós estamos passando por momentos tão difíceis, pastor, e como que a gente vai falar sobre o Deus bom e celebrar a Deus assim? Nós estamos passando por momentos difíceis, mas o Senhor não está ausente.
e em todos os momentos da nossa vida. Ele está conosco, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo. Então vamos celebrar a Ele e vamos fazer isso com alegria, como diz o salmista. E é impressionante que Davi, ele escreve o salmo e ele passa por momentos tão difíceis, mas ele está sempre pronto para adorar, e com alegria, não importa a circunstância, não importa se junto com muita gente ou sozinho. O importante é estar na presença do Senhor e adorar a Ele, que reina e vive para sempre. Amém? Vamos louvar o Senhor, vamos adorar ao Senhor. Se ao teu lado estou, seguro em suas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és
estás vivo, Senhor. E por isso estamos aqui, ó Pai. Porque sabemos que não estamos aqui em vão, mas sabemos que a Sua presença é real nesse lugar, Jesus. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o
e nós te adoramos por isso. Senhor, nós te adoramos, ó Pai, te adoramos pelo privilégio de estar na sua casa, pelo privilégio, ó Pai, de sermos acolhidos pelo teu amor. Ó Pai, nesse momento, ó Pai, serão entregues aqui dízimos e ofertas na tua casa. Senhor, de forma alguma queremos comprar bênção, de forma alguma queremos comprar ou pagar algo. Senhor, o preço foi pago e nós jamais chegaremos próximo disso. Senhor, mas receba as ofertas aqui, ó Pai, como forma de gratidão
de reconhecimento, Pai, que Tu és Deus sobre a nossa vida, que cremos que o Senhor já nos deu e por isso, ó Pai, entregamos no Seu altar. Senhor, as mãos que vão administrar esses recursos, ó Pai, que sejam capacitadas por Ti. Faça prosperar na sua casa, que os alimentos aqui depositados, que os valores depositados alcancem vidas neste lugar. Ó Pai, que os Teus filhos, ó Pai, também sejam alcançados pela prosperidade, ó Pai, que o Senhor pode dar. Continua conosco, ó Pai, e fala aos nossos corações. Continua falando. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Descanso neste viver, isto devo a um amigo, que só por ele eu pude obter. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver, isto devo a um amigo, por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque nos amou, morreu por mim e não hesitou. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Aleluia. Quero te convidar a abrir a Bíblia, palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. A partir do primeiro versículo, nós vamos ler agora de 1 a 6 e depois eu vou estar lendo os outros versículos durante a mensagem, né? A sequência desses versículos. Êxodo capítulo 1, de 1 a 6, diz assim: são esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Asser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo, morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Pode sentar, queridos. Essa história começa aqui e a gente sabe que, na verdade, a história vem antes. A história de José, um dos filhos de Jacó, o mais novo. Ele foi traído, vendido pelos seus irmãos, que tinham muito ciúme dele. E ele foi, de uma forma não muito agradável, parar lá no Egito. Ele foi vendido como escravo e foi dito para o pai dele que ele tinha sido morto. Houve uma trama muito bem elaborada ali entre os irmãos. Mas o fato é que, ao chegar no Egito, José
que era um escravo, acabou sendo instrumento de Deus, e ele então cresceu lá no Egito, e ele prosperou no Egito, e lá ele foi o número 2 do Egito. Só Faraó estava acima de José. Só o rei, o faraó, o governante daquela terra estava acima de José. Mas José se tornou o homem, depois de Faraó, mais importante do Egito, mesmo não sendo egípcio, mesmo sendo um hebreu, mesmo sendo um israelita, um escravo, mesmo não tendo uma linhagem egípcia, José se tornou a pessoa mais importante no Egito. José, ele então está lá, e depois o texto nos conta, a história vai nos contar que chega os irmãos de José que vão ao Egito para comprar mantimento, e José reconhece os irmãos não reconhecem ele, e dessa forma José também faz ali uma trama, mas agora uma trama para o bem, diferente do que seus irmãos fizeram, que fizeram uma trama para o mal. José, ele retribui aquele mal com o bem e arma uma trama para que trouxesse então para o Egito toda a sua família. E chega lá no Egito então todos os irmãos de José, com toda a sua família, o seu pai, sua mãe e todos os seus criados, chegam no Egito, um número de 70 pessoas, segundo o texto que nós lemos aqui nos fala. 70 pessoas chegaram no Egito, era a família de José, e passaram a viver muito bem no Egito, debaixo de uma segurança que a influência de José proporcionava para toda a sua família. E é interessante aqui a gente entender isso. O Israel e os seus filhos viveram bem e tranquilo no Egito por causa da influência de um homem, por causa da credibilidade de um homem. A geração de José, os seus irmãos, os seus descendentes, os descendentes de Jacó, eles tinham a sua experiência, eles aprenderam muita coisa diretamente com o patriarca, diretamente com Israel, Jacó. Eles tinham ali toda uma história muito viva, eles conheciam o chamado, como eles eram chamados para ser um povo separado, um povo de Deus. Então essa geração que chega ali no Egito, esses 70, e aqueles que vêm logo em seguida, ainda tem muito viva e ainda experimentam muito dessa influência de Israel e também de José. Eles usufruem disso tudo. Só que as gerações que vinham depois já não tinham mais a mesma experiência. Os que foram nascendo, as gerações seguintes, que foram nascendo depois, já não tinham o mesmo contato. Eles ficaram 400 anos, 440 anos aproximadamente no Egito. E isso a gente está falando aqui de 5, 6 gerações. Então, agora, depois de 400 anos, o que resta é uma geração que não sabe, não teve contato nenhum com seus antepassados, com os patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Quem aqui conhece bem o seu tataravô? Quem é que tem uma lembrança familiar de 6, 7 gerações atrás? Naquela época que isso era até mais comum, ainda assim era muito difícil. Então qual é o contexto aqui, o pano de fundo? Essa geração tinha muito mais influência dos costumes egípcios do que a experiência com Deus vivo, com Deus verdadeiro, com Deus que chamou essa família para ser o povo dele. Isso aqui me chama muito a atenção.
chama muita atenção, porque muitas vezes a gente vive com a experiência de outros. E a igreja dos dias de hoje vive muito cercada de experiência de outros e enxertada de influências da sociedade de hoje. Assim como o povo lá no Egito, que estava muito mais influenciado pela cultura egípcia do que pelo temor a Deus. Primeiro desse povo que teve uma experiência com Deus verdadeira, dessa geração, foi Moisés. Foi o primeiro que nasceu no Egito, nessa geração toda. E agora, aqueles 70, hoje a geração que estamos falando aqui, a gente está falando aí de milhões de pessoas. E no meio dessa geração toda, desses milhões de pessoas, a primeira pessoa que teve uma experiência verdadeira e profunda com Deus foi Moisés. Mesmo assim, quando ele já tinha 80 anos de idade. 80 anos depois que ele estava lá no deserto, cuidando do rebanho do seu sogro, aí ele vê a sarça ardendo, e ele então tem uma experiência profunda com Deus. Até então, esse Deus era para todo esse povo alguém que falou com algumas gerações, patriarcas de gerações passadas. E agora eles viviam somente com essas lembranças da história de que Deus falou com eles lá atrás, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Mas agora Moisés, ele tem uma experiência direta com Deus. Diante da sarça, Deus fala com ele e ele responde a Deus. Deus desafia ele e ele está ali atento, morrendo de medo, mas ele tem uma experiência direta com Deus. O que me preocupa hoje é que muitas pessoas dentro da igreja não têm uma experiência pessoal com Deus. Vive de experiência dos outros, pelo movimento que se faz. Sente a presença de Deus se a igreja estiver cheia, se o pessoal estiver pulando, se todo mundo estiver motivado, mas o seu coração está dependendo da ação e da atitude de outros homens, assim como toda essa geração dependia de José e da experiência de José. Eles tinham muita influência egípcia e nenhuma experiência com Deus. Não basta saber a história, precisa conhecer a Deus. Não basta saber a receita de um bolo, você precisa comer o bolo, sentir o bolo. Tem muita gente que conhece a história, conhece a receita, conhece as regras, mas não sente. Aí vem o versículo 7, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe aí. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, versículo 8, levantou-se um novo rei sobre Egito, que não havia conhecido José. O versículo 7 começa com mais. O mais faz parte da história, irmãos. O mais faz parte da humanidade. O mais faz parte da nossa história na humanidade. Porque tudo pode estar indo até muito bem, mas, e quando aparece o mais, quer dizer que alguma coisa inesperada estava acontecendo. E nessa história aqui, humanamente falando, aconteceu.
Porque esse povo chegou com regalias. Quando eles chegaram no Egito, eles chegaram, vamos dizer assim, no linguajar de hoje, por cima da carne seca. Conheciam, eram os parentes da pessoa mais importante do Egito. Então estava tudo muito bem. Só que as coisas foram passando, a experiência com Deus não existia, só existia a experiência da influência humana. Foi-se passando o tempo, o povo foi crescendo, morreu Jacó, morreu José, morreu Faraó, foi morrendo todo mundo, e a geração que foi chegando lá na frente, diz o texto que eles foram crescendo, e como eu falei, agora já eram milhões, encheram todo o Egito, eram muita gente, e agora o texto nos fala que se levantou um novo rei, um novo faraó, só que ele não conhecia José. Ele não sabia quem era José. Então José não representava nada, e nem os descendentes dele. O grande perigo é que quando a gente se lança para viver experiências dos outros, é que um dia os outros vão partir e a gente fica sem chão. O nosso referencial não pode estar tão somente em alguma coisa que acaba, se consome, mas precisa ser algo maior. Agora surgiu um novo rei, com novas regras, com uma nova visão, com novos costumes. E ele não conhecia e não tinha nenhum compromisso com José. Aí deu ruim. Deu ruim porque, enquanto José contava com a confiança de Faraó, e ele também contava com a confiança do povo, era fácil. Mas agora, José não era o Messias. Tem muita gente seguindo homens. Tem muita gente colocando toda a sua experiência em homens, em nomes. José não era o Messias. José era só um homem. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, diz assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no homem. Sabe, queridos, agora não tem mais José e acabou a segurança, acabou a influência, acabou a experiência. Quando a gente confia em uma estrutura humana, um dia isso acaba. A gente precisa confiar e ter uma experiência com Deus. Eu não estou falando que nós temos que nos isolar, sermos ilha e não nos relacionarmos com as pessoas. Não se trata disso. Pelo contrário, isso é fundamental. Só que quem precisa ser o nosso alvo, o nosso discipulador, o nosso pastor, é o Senhor. Ele é o eterno, Ele é que está acima de todas as coisas, Ele é que tem o controle de todas as coisas e para sempre. E se a minha experiência está relacionada só ao que os homens sentiram, então essa experiência, ela vai mais cedo ou mais tarde ser a minha ruína. Agora esse povo passa por uma dificuldade muito grande. Olha o que aconteceu, versículo 9. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos e lute contra nós e saia da terra. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalho pesado. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Olha só o que acontece.
Quando a gente confia só numa estrutura, um dia essa estrutura cai. E ela cai sobre a nossa cabeça. E esse povo agora, que antes eles gozavam de privilégios, antes eles achavam que estavam tudo por cima, que estava tudo bem, agora eles são uma ameaça. Esse novo rei, esse novo faraó diz assim: olha, eles são mais numerosos do que nós. Agora, os descendentes de Israel são um número maior do que os egípcios. E ele diz: eles são mais numerosos, eles são mais fortes, eles são mais poderosos. Eles só não sabem a força que têm. Esse é o grande problema da igreja atual. Não sabe a força que tem. Se abate por pouca coisa. Se abate pelas circunstâncias, pelos momentos, pelos mais que aparecem, pelos imprevistos, pelas as situações que surgem de repente. Só que eu comecei aqui no início do culto citando um salmo que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Só que a igreja de hoje é uma igreja abalada, é uma igreja que se abala com as circunstâncias ao redor. Uma igreja que tem medo, uma igreja que se ausenta, uma igreja que desanima, uma igreja que deixa de continuar quando as coisas não estão agradáveis à sua vontade. E é interessante porque o texto nos diz aqui que eles criam uma estratégia. Faraó cria uma estratégia. Precisamos de astúcia para minar esse povo que está crescendo tanto. Na década passada se falava demasiadamente na potência que seria a igreja evangélica no Brasil. Só que essa potência tornou-se ameaçada, porque ela começou a ter mais relação com os costumes da sociedade do que com o Deus vivo. E aí se abala com qualquer coisa, com facilidade. A estratégia do inimigo é pôr um peso nas costas sobre os que são filhos de Deus, para impedir que eles cresçam. A estratégia do inimigo, o objetivo do inimigo é impedir que o povo cresça, que a igreja cresça, que a família prospere, que a igreja prospere, que você vença. Essa é a estratégia do inimigo. Vamos impedir, vamos fazer eles se sentirem pequenos, incapazes e que não têm força para continuar. Essa é uma estratégia. O deixar para depois, não, depois a gente vai melhorar, e depois, mas é agora. O grande problema é o deixar para depois. O texto nos fala aqui de algo muito sério, e que eu vejo a igreja do Senhor sofrer do mesmo mal. A igreja brasileira verdadeiramente tem tudo para ser o celeiro do avivamento no mundo, mas se deixa contaminar, porque vai se pautando pelas experiências de alguns homens, de alguns nomes, e vai se pautando por sucesso, mas a experiência com a sarça, a experiência direto com Deus, a experiência de estar vivo diante do Senhor, parece que sumiu de dentro das igrejas. Porque se não tem mais aquilo que me agrada, eu não quero estar dentro da igreja. Se não tiver luzinha piscando, eu não quero estar na igreja. Se não tiver um hino que eu gosto, eu não quero estar na igreja. Se a mensagem não for agradável para os meus ouvidos, eu não quero estar na igreja. Se a circunstância está difícil, eu vou procurar outra igreja que atenda aquilo que eu quero. E isso, na verdade, é uma fraqueza muito grande. Porque isso quer dizer que a nossa experiência com Deus
está anulada pela experiência com os homens. Nos relacionamos tão somente e nos miramos tão somente nos homens. O inimigo tem o objetivo de paralisar. Faraó criou uma estratégia para paralisar. Disse: nós vamos conter esse povo ali. Nós vamos parar e prender esse povo ali, limitar a ação deles. Vamos criar aqui uma estratégia, vamos ter astúcia e impedir que eles estejam livres e à vontade, para que eles não venham fazer o que quiser. E é interessante que o versículo 10 termina dizendo que para que eles não lutem contra nós, juntando seus inimigos, e saiam da terra, porque Faraó também não queria que eles se afastassem. Então veja só a estratégia do inimigo, a estratégia de Satanás. Não é que simplesmente as pessoas deixem a igreja. Por isso, irmãos, é que a gente tem que ter muita preocupação. A estratégia do inimigo não é que eles, pelo contrário, fiquem, mas sejam fracos. Fiquem, mas não tenham experiência com Deus. Fiquem, mas sejam escravos. Tem muita gente se dizendo livre, mas está escravizado. Escravizado por um sistema mundano que está adentrando dentro da igreja de Cristo Jesus. Nós não podemos nos conformar com este século, diz o apóstolo Paulo. Mas temos que transformar, temos que ter mudança na nossa vida. A igreja precisa ser influenciadora, a igreja precisa fazer diferença, a igreja precisa mudar o mundo e não ser mudada pelo mundo. Só que Deus está no negócio. Deus está no negócio. E aí chega o versículo 12, e o versículo 12 eu vou encerrar com o versículo 12. O versículo 12 diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Olha como era um propósito de Deus e como era um povo que Deus chamou. Como Deus tinha uma promessa para Abraão, e essa promessa foi renovada em Isaac e foi renovada em Jacó. Deus nunca deu as costas para esse povo, e por isso havia neles alguma coisa que, mesmo sem ter uma experiência com Deus, eles eram motivados, eram levados. E o texto nos fala que Faraó estava ali colocando um peso sobre a vida deles, estava afligindo eles, estava ali castigando eles. Mas o versículo diz assim: mas, olha o mais aqui fazendo a história diferente, de novo. Olha o mais mudando a circunstância outra vez. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Enquanto o inimigo tentava derrotar, tentava afligir, tentava esfriar, desanimar, mais se multiplicavam, mais se espalhavam, mais crescia. A igreja tem um papel importante nos dias de hoje. Sim, claro que tem. Sempre teve, porque esse é um projeto de Deus, assim como a minha vida e a tua vida. E nós não podemos viver com uma experiência simplesmente humana, uma experiência dos outros, contando o testemunho dos outros. Deus está fazendo milagres, Deus está fazendo. Olha, foi na igreja, alguém te contou o testemunho. Mas e o meu? A minha história com Deus, como é que fica? Aonde fica? Deus, Ele tem
uma missão muito grande para a igreja, mas a igreja precisa despertar, precisa se avivar, precisa da experiência de um contato direto com Ele, a experiência da sarça, que não vai ser em um congresso ou em um encontro, mas é uma experiência que começa individual, começa com cada um, começa com você. E é interessante que havia milhões de israelitas lá no Egito, mas começou a experiência com um homem que estava fugindo do Egito. Era algo que começou lá no passado, que cresceu um povo muito grande, e apesar de inúmera gente, uma pessoa que teve uma experiência com Deus fez diferença na história. E Deus está levantando homens e mulheres ainda hoje, porque Ele tem um propósito, porque Ele tem um projeto, porque a igreja é projeto dEle, porque você é um projeto dEle. Como eu disse, Moisés, com 80 anos, tem uma experiência verdadeira com Deus e começa um novo ministério que faz diferença. Ele vai resgatar o povo para não viver mais melindrado, para não viver mais acorrentado, para não viver mais debaixo desse jugo, para ser separado. O projeto de Deus, através de Moisés, era trazer o povo para um processo de santificação, separação, separar daquela sociedade egípcia, porque não se pode viver os sonhos de Deus misturado com aquilo que ofende a Deus. A igreja não pode se misturar com os costumes mundanos. Para nós, não podemos abraçar causas mundanas e agradar a Deus. Ou caminhamos para a santidade e uma experiência com Deus, ou um dia José vai morrer e vai vir outro faraó. Nossa experiência, nossa segurança não pode estar pautada nas ações políticas da igreja, conhecendo prefeitos, governadores, deputados, presidente. Não é isso que vai fazer com que a igreja tenha estabilidade, com que a igreja tenha um avivamento. Não é conhecendo e levantando pessoas com nome, pastores que são mais dinâmicos e têm nomes famosos, ou cantores famosos. Não é ocupando simplesmente espaços de glamour na sociedade. Não é trazendo os costumes para dizer: nós estamos com a igreja cheia, nós temos muita gente. Isso não vai nos tornar mais forte. Isso só vai nos levar a uma prisão. Necessário é romper com os costumes egípcios, com os costumes mundanos. Deus queria tirar o povo daquela convivência. Deus queria tirar o povo do Egito. Deus queria tirar o povo daquele lugar. Poderia Deus ter levantado profeta dentro do Egito para pregar lá dentro do Egito, para o povo ter uma nova postura lá dentro? Sim, poderia, mas não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era santificação. Ser santo é ser separado. Santificação é estar caminhando separadamente. Deus queria tirar aquele povo daquele mundo egípcio para deixar ele crescer e prosperar segundo os propósitos dele. A igreja precisa caminhar em um passo diferente. A igreja não pode andar no mesmo passo da sociedade, no mesmo passo da humanidade. A igreja precisa caminhar nos passos de Deus, tendo uma experiência pessoal com Deus. Você que está aqui hoje, você que está assistindo pela internet, qual é o teu nível de experiência com Deus? Está baseado na experiência de outras pessoas?
naquela do 6 ora por nós, naquela de que há o outro lá, quando o outro ora acontece na minha vida. E você, quando você ora, acontece? Qual é o nível da tua experiência com Deus? Você acha que Deus responde mais o outro do que a você? É porque a tua experiência ainda é muito mais mundana do que uma experiência com Deus. Porque Deus ama a todos e ouve a todos e atende a todos. O que nós precisamos é nos achegarmos a Ele. Achegai-vos a Deus e Ele vos exaltará. Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vai tratar com você. Qual é o nível de experiência que temos com Deus hoje? Nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. E aqui é mais um cenário que a gente vê nesse nível de experiência. Jesus estava com os discípulos numa mesa, e ali naquela mesa tinha 12 discípulos, e cada um tinha um nível de experiência diferente com Jesus. Ali tinha aqueles que iriam trair, aqueles que iriam fugir, aqueles que não acreditam. Ali tinham aqueles que estariam prontos para entregar sua própria vida por Ele. Qual é a minha experiência? Qual é a minha experiência com Deus? Qual é a sua experiência com Deus? Eu quero te convidar a, nessa noite, buscar uma experiência mais profunda com Ele. Não através da minha oração, mas através da tua oração com Ele. Através do momento que você vai participar da ceia, que você possa estar ali renovando a aliança e tendo uma nova experiência com Ele, porque Ele é o nosso Deus e Ele é o Deus eterno. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos nos preparar para ter esse momento da ceia. Feche teus olhos. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Faça a tua oração. Você que está também assistindo pela internet, faça desse momento a tua oração também. Fale com Deus também. Trate. Deixa Ele tratar contigo. Deixa Ele cuidar de você. Fala: Senhor, eu quero participar de uma ceia diferente nessa noite. Eu quero ter uma experiência contigo. Senhor, nós não queremos caminhar, ó Pai, pela experiência dos outros. Queremos caminhar, ó Pai, por uma experiência contigo. Senhor, levanta-nos, trata-nos e fala com cada um de nós. Tu já está falando, Senhor. Tu tens, Senhor, falado comigo e falado com cada um dos meus irmãos que está aqui ou está assistindo. Pai querido, que o Teu Espírito agora complete essa palavra. E na nossa fraqueza, o Teu Espírito possa trabalhar e tratar-nos. Porque queremos, ó Pai, não ser apenas um número na estatística. Queremos, Senhor, não ser apenas parte de uma geração que passou. Mas queremos, ó Pai, fazer diferença. Queremos, Senhor, viver uma experiência contigo, uma experiência eterna, não uma experiência para nos engrandecer, mas uma experiência para nos fortalecer diante de Ti, para que possamos resistir. E ainda que venham os dias maus, ainda que venham as aflições, que, Senhor,
possamos ser renovados por essa experiência contigo, que possamos ser renovados a cada dia, uma experiência nova a cada manhã. Por mais que venha o inesperado, que possamos estar preparados. Nós não queremos ficar com a saudade do primeiro amor que é tanto mencionado, mas nós queremos viver um amor verdadeiro a cada dia, o teu amor, e apaixonados por ti, crescermos e caminharmos contigo. Toma nossa vida nas tuas mãos. Senhor, nós vamos cear aqui nesse momento. Nós vamos participar desse memorial que o Senhor nos mandou celebrar. Mas queremos fazer desse momento um momento especial. Não apenas um ritual, não apenas, ó Pai, um simbolismo, mas que seja algo verdadeiro em cada um de nós. Que não seja só comer um pedaço de pão, mas que seja experimentar, ter comunhão contigo e comunhão uns com os outros. Que não seja, Senhor, somente tomar um pequeno cálice de suco de uva, mas que seja, Senhor, uma experiência de libertação no sangue de Cristo Jesus, uma libertação transformadora e renovadora, de uma aliança que é renovada a cada dia, que dura para sempre. Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos. Toda a glória, Senhor, é dada a ti. Tudo, Senhor, é para ti. Senhor, nós diante da tua divina majestade, nós estamos aqui para celebrar esse memorial, ordenado pelo teu Filho. Senhor, e nós temos, ó Pai, aqui as lembranças que nos afloram através desses símbolos, do quanto ele sofreu, do quanto ele viveu, sofreu, morreu e ressuscitou. E, Senhor, nós nos alegramos em podermos ter essa experiência. Inflama o nosso coração nesse momento. Humildemente, Senhor, nós te suplicamos que pelo Espírito Santo consagre os elementos do pão e do vinho, para que quando a gente, ó Pai, comer desse pão e beber desse cálice, nós possamos verdadeiramente renovar essa aliança, fazendo diferença na nossa caminhada. Toma nossa vida nas tuas mãos. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Nós vamos estar ceando nesse momento. Eu vou estar com os elementos aqui embaixo. Você pode vir pegar do pão e do cálice. O pão está separado em um cálicezinho também, para que a gente possa ter mais segurança, né? E vamos assim então participar da ceia do Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, tu só a me guiar. Tudo pode passar, o seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo
viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Senhor Jesus, na noite que foi traído, depois de ter dado graças, partiu o pão e disse: esse é o meu corpo partido por vós. Quando ele fez isso, ele está dizendo que ele está pagando o preço. Embora as circunstâncias sejam contrárias, ele não desistiu nunca, nem de mim, nem de você. E quando comermos desse pão, que nós possamos estar também dizendo para ele: nós também não vamos desistir nunca, porque temos uma aliança contigo. Comamos, sejamos abençoados. Por semelhante modo, após haver ceado, tomou o cálice e disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Uma aliança para que você possa viver a minha vida. Eu vou morrer a sua morte. E quando bebermos desse cálice, que você possa estar dizendo: Senhor, eu quero viver a tua vida. Eu quero viver a santidade. Eu quero caminhar contigo. Eu tenho e quero ter uma experiência contigo. Bebamos, sejamos abençoados. Aleluia. Aleluia. Ah, Senhor, nós nos rendemos a Ti, ó Pai. Nos rendemos a Ti, a uma experiência contigo, a vivermos contigo, a caminharmos contigo. Senhor, que Tu possas se agradar de nós. Toma, Pai, a nossa vida nas Tuas mãos. E abençoa cada irmão, cada irmã, para que uma experiência, ó Pai, ímpar com cada um, seja, ó Pai, verdadeiro nessa noite. Venha sobre nós, venha sobre nós, encha o nosso coração com a Tua presença, arda, vem arder em nós, vem arder em nós o fogo do Espírito, que queime e não consome, porque é uma sarça, como a sarça ardendo, é um fogo vivo que traz vida e renova cada dia. Toma a nossa vida, toma, Senhor, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui.
de casa, do trabalho, você que está pela internet assistindo. Se você quer que eu ore por você, se você está tendo uma experiência com Deus, ou você quer aceitar Jesus, entre em contato comigo aí pelo WhatsApp que aparece na tela aí, e eu estou pronto para orar por você e eu quero te conhecer e ter um contato seu. Que Deus possa nos abençoar e que a graça dele seja sobre nós. Amém? Vamos receber a bênção. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus, esteja com o povo de Deus aqui presente, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, amados, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.